Olá, meus amados, que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre repousando no coração de cada um de vocês. Eu sou a diaconisa Beatriz Silva e hoje eu vim aqui para continuarmos na nossa busca pelo verdadeiro avivamento espiritual para as nossas vidas, a nossa família, a nossa nação, as nossas igrejas. O povo precisa de avivamento. E hoje nós vamos falar a respeito de o avivamento nos tirar da escravidão. E para isso vamos falar a respeito do livro de Esdras. E o livro de Esdras, ele registra um dos avivamentos entre o povo de Israel que estava no exílio da Babilônia, longe de Deus, envolvido com os costumes daquela nação, praticando pecados horrendos, mas Deus soberanamente toca nos líderes da Babilônia, para que assim eles deixem o povo voltar, para resgatar o culto a Deus, para que eles venham restaurar o templo e a adoração ao Deus dos céus. E alguns detalhes muito importantes que precisam ser abordados, que o avivamento vem com o ensino da palavra. E Esdras capítulo 7 versículo 10 vai dizer assim: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e praticá-la e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. O ensino da palavra, ele é muito importante para o avivamento espiritual. Esdras tinha uma posição pastoral como líder do povo de Deus. E os pastores das igrejas também têm esta responsabilidade. Os líderes também têm esta responsabilidade. E você, pai, como sacerdote de lá, você, o que foi levantado como coluna da casa, tem essa responsabilidade de se dedicar a estudar a palavra de Deus, de meditar e ensinar a palavra. É importante que todos ensinem a palavra, que os pastores e líderes das igrejas ensinem o que é a verdadeira vida cristã. Ensinem a palavra verdadeira e genuína. É importante que a palavra de Deus seja pregada, seja anunciada. E Esdras também vai falar, quando nós meditamos no livro de Esdras, vamos ver também que é muito importante o jejum e a oração, que eles são base para o avivamento espiritual. Em Esdras capítulo 8, versículo 23 vai dizer: por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. O líder levou o povo a jejuar e a orar no processo da restauração do culto e adoração a Deus. Nós também temos o dever de fazer isso. Os líderes têm o dever de fazer isso. Aquele que o Senhor chama tem o dever de fazer isso, de mobilizar o jejum e a oração em nossas igrejas, no meio do povo, para que venha o avivamento espiritual. Nós devemos proclamar a palavra do Senhor. E em Esdras, capítulo 9, versículo 2 ao 4, vai nos dizer também que o líder deve estar consciente do pecado do povo. Precisa haver a consciência. E a Bíblia vai nos dizer: eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos, e com eles misturaram a descendência santa, e os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da minha cabeça, da barba, e me sentei estarrecido. Então todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. E eu fiquei sentado ali, estarrecido, até o sacrifício da tarde. A reação de Esdras ao saber o pecado do povo foi radical.
Ele tinha consciência do quanto o pecado entristece a Deus. E então porque ele sabia que o pecado traz a desgraça à nação. E os pastores e líderes das igrejas, você sacerdote do lar, eles deveriam ter a mesma consciência, devem ter a mesma consciência. O nosso pecado, ele elimina a bênção do Senhor sobre nós. Deus, ele é santo. E quando vivemos na prática do pecado, não teremos o favor de Deus. Nós precisamos ter a consciência do pecado, não fechar os olhos, mas enxergar, ver verdadeiramente o que está acontecendo. O líder deve pedir perdão a Deus pelos pecados do povo. Em Esdras capítulo 9, versículos 5 ao 7 vai dizer: então na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento com a túnica e o manto rasgados e caí de joelhos com as mãos estendidas para o Senhor, o meu Deus, e orei, mas Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande por causa dos nossos pecados. Nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação nas mãos de reis estrangeiros, como acontece hoje. Esdras se sentiu envergonhado e numa atitude de humilhação orou e confessou o pecado do povo, clamou a misericórdia de Deus, pediu perdão e pediu pela restauração. Da mesma forma, os líderes devem assim fazer, devem estar conscientes do pecado do povo e da nação e pedir perdão a Deus. E então Deus começa a agir e acontece um quebrantamento. Em Esdras 10, versículo 1 diz: enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Notem que Esdras estava orando, confessando e chorando, e o povo todo começou a se juntar com ele, também começou a chorar amargamente. Essa, sem dúvidas, foi uma atuação do Espírito Santo. Levar este povo a reconhecer um pecado que estavam praticando há anos sem qualquer convicção só pode vir através de uma atuação de Deus. E infelizmente hoje o povo apresenta desculpas para o seu pecado, achando que é normal praticar atos contrários à palavra de Deus. Virou moda. Depois eles apresentam desculpas como ninguém é de ferro, a carne é fraca, eu preciso ser feliz, eu tenho direito de ser feliz, Deus compreende o que eu estou fazendo, e entre muitas outras desculpas que eles trazem para justificar a prática do pecado. Infelizmente isso acontece regularmente nas igrejas. Mas quando há a real ação do Espírito Santo, há o reconhecimento do pecado. Coisas que outrora eram aceitáveis, agora passam a ser compreendidas como terríveis aos olhos de Deus. Porque o avivamento ele faz isso.
coisas que estavam parecendo normal ao povo, agora são terríveis, abomináveis a uma volta do povo a Deus. E então o povo confessa e abandona o pecado. Em Esdras, capítulo 10, versículo 2 a 3, vai dizer: então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras, procedentes dos povos vizinhos, mas apesar disso, ainda há esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandemos de volta todas essas mulheres e seus filhos, segundo o conselho do meu Senhor e daqueles que tremem diante dos mandamentos de nosso Deus, que isso seja feito em conformidade com a lei. O povo agora reconheceu o pecado e pediram perdão e decidiram assim deixar o pecado. Mas infelizmente há muita gente brincando com Deus, confessando o pecado, mas não deixando de praticá-lo. E a Bíblia vai dizer em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Você pode esconder esse pecado das pessoas, mas você não consegue esconder de Deus. E quem esconde o pecado, ele não prospera. Mesmo que o pastor esteja pregando a respeito da prosperidade, o pecado não vai deixar você prosperar. O correto é confessar e abandonar para alcançar a misericórdia e o favor de Deus. Que tremendo avivamento que foi operado com o povo de Israel. Por causa da palavra de Deus, da volta para Deus, reconheceram o pecado, se arrependeram, pediram perdão, consertaram as coisas e se voltaram para Deus. O problema é que muitos líderes, muitos pregadores, muitas pessoas, muitos cristãos têm medo de denunciar o pecado, têm medo de verdadeiramente pregar a palavra, medo da perseguição, medo de perder a plateia, medo de perder alguma coisa, perder um amigo, de ser perseguido, de ser humilhado. Muitos não falam a palavra verdadeira. Só que quando nós meditamos no livro de Esdras, nós vemos que o povo se arrependeu quando ouviu a palavra e quando viu o exemplo da pessoa, do líder, daquela pessoa que estava falando. Viram Esdras prostrado diante de Deus, pedindo perdão pelo pecado do povo. Então o povo se juntou com ele também, começou a lhe chorar amargamente por todos os pecados, por tudo que estava acontecendo. O povo só vai se arrepender se a palavra genuína for pregada. Foi assim que eles tomaram consciência de que tinham se afastado de Deus, de que estavam longe do Senhor, em desobediência. E então eles se voltaram para Deus com jejum, oração, verdadeiros arrependimento, com convicção do pecado, se convertendo dos maus caminhos. E assim houve o grande avivamento espiritual. É por isso que não podemos nos calar, mas que nós devemos pregar a palavra, porque independentemente de qualquer coisa, independentemente do que for acontecer, o mais importante é a salvação. É a salvação. E a salvação vem pela fé. E a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. A palavra liberta. Nós precisamos anunciar a palavra genuína de Deus. A verdade. Será que
nossa nação experimentará esse avivamento? Eu creio que sim, porque nós temos orado, nós temos buscado, estamos jejuando e orando a Deus por isso, e Deus vai responder e vai iniciar o movimento de volta para si, em nossas igrejas, em nossa nação, em nossas vidas. O Senhor vai operar o avivamento espiritual. E por isso vamos continuar orando. Vamos orar para que os líderes preguem a palavra, os pregadores, ministros, para que os cristãos verdadeiramente preguem a palavra com poder e autoridade, para que o povo reconheça o pecado e que haja o arrependimento, o quebrantamento, a volta para Deus, para que haja conserto dentro das igrejas, que o povo abandone a prática do pecado e verdadeiramente se converta dos maus caminhos. Vamos orar para que haja o verdadeiro avivamento espiritual em nossas vidas, na nossa família, na nossa igreja e na nossa nação. Feche os teus olhos agora. Vamos orar a Deus, vamos buscar ao Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, santo, poderoso, glorioso, majestoso é o teu nome. Senhor, neste momento nos colocamos diante de Ti, Senhor, rogando ao Senhor para que a Sua palavra, Senhor, seja pregada com autoridade e ousadia, com poder do alto, seja pregada, Senhor, na Tua verdade, seja pregada a palavra genuína e verdadeira, meu Pai. Pai, que o povo de Deus reconheça o pecado e que haja o arrependimento, o quebrantamento dos corações, a volta para Deus, que haja convicção do pecado, Senhor. Pai, transforma as vidas. Senhor, em nome de Jesus, que haja os concertos nas igrejas, Pai. Pai, que o povo abandone a prática do pecado. Senhor, toque nessa pessoa que ora comigo agora, toque na família dela, na igreja dela, na nação, Senhor, toque agora com teu Espírito Santo, quebrantando o coração, convencendo do pecado, da justiça, do juízo. Venha, Senhor, com o poder do alto, venha, meu Pai, com um grande avivamento espiritual, quebrando todas as correntes malignas, meu Senhor. Venha avivar a tua igreja, venha reavivar a tua igreja, Senhor, eu lhe peço. Venha com a transformação, com a libertação. Levanta, Senhor, pessoas verdadeiramente comprometidas com a tua palavra, para anunciar, Senhor, as boas novas do reino, as verdades da tua palavra, a tua palavra verdadeira e genuína. Levanta-nos, ó Pai, dando-nos ousadia, poder do alto, para verdadeiramente, Senhor, nos mantermos posicionados e sermos usados para o Senhor, sermos usados pelo Senhor como instrumentos, ó Pai. Pai, opera o avivamento espiritual em nós, na nossa família, nas nossas igrejas e na nossa nação. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Neste momento eu quero lhe pedir que me ajude a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que saibam a importância de se pregar a palavra verdadeira, e para que se voltem a Deus, porque Jesus está voltando. O inimigo, ele não brinca. O que ele quer é que você continue no caminho longe de Deus e que no fim realmente não haja salvação para você. Só que a salvação já está liberada. Tome posse dela. Se converta dos maus caminhos e se entregue a Deus. E se você ainda não é inscrito no meu canal, no final do vídeo vai aparecer minha foto, clica nela e se inscreve e nos ajude a continuar anunciando as boas novas do reino. Que Deus, ele abençoe imensamente a sua vida. Um forte abraço de sua amiga Bia e de seu Pai Celestial.